Amém. Santo e abençoado dia, querido povo de Deus. Deus os abençoe muito. Que alegria estar aqui com vocês nesse início de semana já, não é? É segunda-feira. Na verdade, iniciamos a semana ontem, né, com o dia do Senhor. Mas um dia aí de labor, de trabalho, inicia hoje. Então, quero pedir que o Sagrado Coração de Jesus guarde cada um na lida diária de hoje, né? Na lida do trabalho, da família, dos relacionamentos. E é mais sobre isso que vamos falar hoje na formação também. Então, quero pedir a Jesus que guarde cada um de vocês no Sagrado Coração dele, protegendo, guardando e ungindo com o seu Santo Espírito e com o seu santo e divino amor, fazendo com que você tome as decisões acertadas. É sobre decisão também que vamos falar hoje. Então, quero que você reze agora comigo aquela jaculatória que nós rezamos do coração de Jesus. Sagrado coração de Jesus, que tanto me amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Ó Sagrado Coração de Jesus, que tanto me amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Coloca nos comentários também, já rezando, levado por esta oração, por essa jaculatória que nos lembra o amor de Jesus. Senhor, livra-me do pecado. Livra-me do pecado. Coloca mesmo rezando. E quero lembrar você aqui algo que falei também alguns dias atrás. Quando nós escrevemos, colocamos para fora aquilo que está dentro de nós, e por isso que é tão importante você colocar também nos comentários, porque estamos aqui no ambiente online, virtual. Isso ajuda, né, a reformular algumas coisas aqui e aqui. Mas, quando nós ouvimos uma formação, depois de um momento forte como esse, o Santo Rosário, na presença de Jesus, o nosso coração já foi tocado pelo amor. O nosso coração já foi tocado pelo amor. E é esse amor que vai nos levar às grandes e às maiores decisões da nossa vida. Vocês já percebem, né, principalmente aqueles que estão aqui há mais tempo também, o jeito de cada um rezar e o jeito de cada um ministrar as formações, não é? Eu gosto muito e sinto uma necessidade grande demais. Percebo também, inclusive, isso nas conversas, mesmo que rápidas, com vocês, quando nos encontramos nas missões e aqui também na nossa casa. A necessidade de fazer com que vocês entrem mais dentro de si e percebam aquelas coisas, aqueles elementos, aquelas características próprias humanas que Deus usa para salvar e para santificar cada pessoa. Hoje, gente, eu vou continuar tomando a minha aguinha, tá certo? Para continuar preservando a minha voz. Eu estou saindo vitoriosa, tá bom? Dessa crise de garganta. Agradeço muito as orações de vocês. Mas estou conseguindo sair vitoriosa porque ficou na inflamação, não fiquei sem voz, né? Então, consegui com as orações de vocês e com a medicação ficar melhor. Mas, tomar bastante água ainda para hidratar. Então, vamos lá. Hoje, nós estamos com o tema do 17º dia do Sagrado Coração de Jesus, rompendo com o pecado. Irmã Edviges diz, Maria, eu já rezo demais, eu já rezo o Santo Rosário, eu rezo o texto da misericórdia, eu vou para a minha missa aqui, eu faço parte do apostolado do Sagrado Coração, eu vou toda sexta-feira, eu tenho meus compromissos, não passo um dia sem rezar, não passo um dia sem adorar. Minha confissão diária, ótimo, maravilhoso. Isso é muito, muito, muito importante e é exatamente o essencial. Porém, nós nunca poderemos nos achar seguros demais disso, porque nós somos fracos. Então, por isso que precisamos entrar no coração de Jesus, no coração do Senhor, para exatamente estarmos sempre protegidos das ocasiões. Primeira palavra mais importante desta manhã, desta formação para você. As ocasiões. Mas não todas as ocasiões. As más ocasiões. O inimigo de Deus, quanto mais você se aproximar do Senhor, quanto mais você se encher do sacramento, por exemplo, da Eucaristia, da confissão, quanto mais você buscar, quanto mais selos de identificação você tiver do céu, mais precioso você fica. Ou você acha que o inimigo vai buscar lá onde as almas já estão perdidas? Ele é inteligente. Ele vai buscar as pepitas de ouro, não é?
Então, o inimigo de Deus vai buscar você mesmo que está rezando tanto, você mesmo que está aí buscando o Senhor. Claro, ele também quer aqueles que já estão perdidos. Ele faz um trabalho de manutenção, né? Em quem está no pecado já. Ele faz um trabalho de manutenção para manter no pecado. Mas você que já saiu, que já se converteu, mas está sempre, porque nós vamos sempre ter que estarmos nos aperfeiçoando na conversão. Nós vamos precisar estar sempre de olho, sim, nas más ocasiões. Então, eu quero ler para você aqui, iniciar com a nossa formação com a passagem, a mensagem do diário Diário de Santa Faustina não, do livro Eis o Coração que Tanto Amou os Homens, bem no início, na página 159, que diz assim: Céus, que vejo, um Deus amarrado por quem? Pelos homens, pelos vermes da terra que ele mesmo criou. Anjos do paraíso, que dizeis a isto? E vós, meu Jesus, por que vos deixais amarrar? O que tem a ver convosco? Pergunta São Bernardo. Os ferros dos escravos e criminosos, sendo vós o santo dos santos, o rei dos reis, o senhor dos senhores? Ah, se os homens vos amarram com cordas, por que não as desfazeis? Por que não vos livrais dos tormentos e da morte que vos preparam? Que tenhais sido envolto e atado nas faixas da infância por vossa mãe, quando erais recém-nascido, que vos tenhais como que ligado e aprisionado por vosso amor no sacramento do altar, passe ainda, mas que sejais amarrado como malfeitor pelos judeus ingratos, para serdes arrastado a Jerusalém de rua em rua, de tribunal em tribunal, para serdes enfim amarrado no pretório à coluna e ali padecer o mais horrível das flagelações? Ó Jesus, o mais terno dos filhos dos homens, não sofrais. Mas vós não me escutais. Quereis ser preso. Eu compreendo, não são as cordas, é só o amor. É vosso coração muito amante que vos tem cativo, que vos força a sofrer e morrer por nós. É o amor de Jesus que força, né? Que leva ele, que força no sentido de impulsionar. Mas é o amor de Jesus, não são cordas, não foram cordas que prenderam Jesus, foi o amor dele. Que o levou a ser prisioneiro. Ser prisioneiro ali numa coluna para ser flagelado, a ser preso numa cruz e ali ser crucificado e morto. E nós, tantas vezes, nos aprisionamos, nos pegamos em relacionamentos ou ocasiões que levam ao pecado. E é exatamente isso que o Senhor quer levar você hoje, a refletir, a tomar uma decisão. Tomar uma decisão e se afastar dessas más ocasiões. E não é difícil, diz Maria, mas se eu rompo com esta amizade agora, por exemplo, que eu sei que de repente está levando para um mau caminho. Romper com um relacionamento, talvez você está aqui hoje também, você se enquadre naquelas pessoas que ainda não estão buscando os sacramentos, está começando uma caminhada, talvez ainda não se confessou, talvez ainda não voltou a comungar, então mais vulnerável ainda você está. E aí, você pode pensar assim, mas se eu me afastar agora, o que é que vão pensar de mim? Né? De repente, um relacionamento fora do casamento, um relacionamento de amizade, que pode de repente colocar você também em situações difíceis. Amizades, por exemplo, que quando se estão juntas, só sai fofoca, só sai conversa imoral. É amizade para ser cortada e cortado a golpe. É a outra passagem que nós vamos ler daqui a pouquinho no livro. Pecado não se corta de pouquinho em pouquinho, é a golpe. Os santos fizeram assim. Grandes santos que nós vemos na igreja, que passaram por um processo de conversão antes, foi a golpe, não foi de pouco em pouco, não. Não foi de pouco em pouco. Ou é já, ou não é nunca. Guarde isso com você. Ou é agora, ou corta agora, ou é jamais. O inimigo de Deus também, ele quando vai pegando uma alma, quando ele vai aprisionando, ele é inteligente, ele é estratégico. Ele vai pegando aos poucos. Ele faz um trabalho aos poucos, porque ele é muito paciente. E tão sutil que muitas vezes não se percebe. Mas, quando ele quer fazer cair para ser sem volta, ele faz de uma vez só.
Ele faz de uma vez só. É por isso que o cortar com as ocasiões de pecado é a golpe mesmo, a machado, né? De uma vez só. Vai cortar com o vício, por exemplo, o vício das drogas, o vício do álcool, o vício do cigarro, que tudo isso também vai contra a sua vida, né? São pecados, são coisas que vão tudo aquilo que nós fazemos contra o nosso corpo também, que é templo do Espírito Santo. Isso você pode ver depois também no estudo no Catecismo da Igreja Católica. Também, em algumas situações, pode ser pecado. Eu preciso me afastar, eu preciso cortar. E tem que ser de vez. É que eu sempre conto uma história quando se fala de vício de uma pessoa muito próxima a mim, que quando foi parar de fumar, parar o vício do cigarro, disse assim, tentava, eu vou tirar alguns dias da semana até eu me acostumar. Mas nunca conseguia, não tinha esse dia. E aí, quando foi um dia, ela disse assim, a partir de hoje, olhou para o céu e disse, se eu colocar um cigarro na minha boca, é porque o meu vício, o amor que eu tenho pelo meu vício é maior do que o amor que eu tenho por Deus. Então, cada vez que vinha a tentação de fumar, cada vez que vinha a tentação, ela pensava nisso. Se eu fumar, o meu amor vai ser maior pelo vício do que por Deus. Então, isso foi dando força. Mas esse pensamento, o pensamento foi formulado a partir de algo lá de dentro, né, do coração. E esse pensamento foi nutrindo sentimentos. Aí eu volto naquele ponto que falei para você no início da formação, o modelar o coração. É o sentimento que modela o coração. O nosso coração, ele se adapta àquilo que nós sentimos. Por isso que o pecado, nenhum dos pecados que o inimigo propõe sem sabor. Ele propõe com sabor. Ele propõe com um pensamento deleitoso. Ele não propõe com um pensamento ruim. Ele não mostra para você nunca a consequência negativa para depois, daquilo que você vai colher depois, das más consequências que você vai colher depois. Ele sempre mostra somente o prazer, somente aquilo, não tem um pecado que seja ruim. Do ponto de vista da natureza humana, do ponto de vista sensível, nenhum é apresentado como ruim. Porque a nossa natureza humana tem uma tendência a se afastar daquilo que é repugnante. Nenhum pecado é apresentado pelo inimigo de Deus com aspecto repugnante. Nenhum. Então, o que é que ele faz? Ele usa exatamente desse sabor do pecado para modelar seu coração. E aí adapta seu coração, instala na situação e na ocasião de pecado. É por isso que temos que fazer o movimento contrário. Eu começo a ter bons pensamentos, a rezar, ao menos pedir ao Senhor, a clamar e a insistir, dá trabalho. Mas mesmo dando trabalho, vai em frente. E esses sentimentos, e por isso a importância de nos unirmos ao Sagrado Coração de Jesus, porque o coração de Jesus tem todos os sentimentos perfeitíssimos que nós precisamos. O coração humano de Jesus tem esses sentimentos que modelam o nosso coração. E aí nos tiram da ocasião de pecado para uma situação mais favorável à santidade. Vai adaptando o nosso coração a desejar a santidade. Entende? Então, assim, o cortar com o pecado, o cortar com o vício, ele deve ser a golpe. E eu vou ler isso para você agora, no nosso livro do Sagrado Coração, que ele fala, olha só. Estas cadeias, Jesus submeteu voluntariamente à ignomínia de ser amarrado como um malfeitor e insensato, a fim de nos merecer a graça de sacudirmos as cadeias que nos escravizam ao pecado, e que se acham e que se chamam más ocasiões. Estas cadeias são fortes e difíceis de quebrar. Só consegue desfazê-las quem as rompe de golpe. Inútil é dizer que até o presente nada se passou de inconveniente, porque cumpre saber que o demônio não nos impele logo aos últimos excessos. Ele vai levando pouco a pouco as almas imprudentes até a beira do precipício. Depois, o menor choque basta para fazê-las cair. Imagina a cena agora, imagina que você está na beira de um precipício. Ó, precisa mudar a câmera não, irmã, eu vou só mostrar aqui algo rapidinho. Eu acabei de subir, ó, estou na beirinha aqui do tablado que tem aqui. É como se fosse isso, o inimigo vai empurrando, você nem percebe e está na beirinha. O mínimo golpe faz cair.
O mínimo, o empurrãozinho dele, no mínimo pecado, faz você cair no precipício enorme. É por isso que, por exemplo, o homem casado, mulher casada, que tem compromisso, que começa uma amizade que você percebe porque percebem. Ah, não percebi, percebe sim. Quando alguém se aproxima de um homem casado, se aproxima de uma mulher casada, por exemplo, o homem casado, a mulher casada, percebe se essa pessoa está com intenção, com uma má intenção ou não. Ele sabe se aquela amizade vai levar para um pecado futuro ou não. Sabe sim. Então, é romper. Mas, irmã Edviges, Maria, será que eu não vou ser visto como mal educado, como mal educada? Que seja visto. O que importa, e aí você se importa com como você vai ser visto por aquela pessoa, mas não se importa como vai ser visto por Deus, o Todo-Poderoso, que pode te dar o céu. Entende? Então, assim, mesmo quem já está numa caminhada há tanto tempo, e falo esses exemplos porque são as ocasiões que o inimigo de Deus mais trama, são as situações, as ocasiões de impureza, né? Ocasiões de pecados de impureza contra a castidade. Seja jovem, que vai cair ali num pecado de repente também contra a castidade, ou mesmo o homem e a mulher casada, seja numa situação de trabalho de desonestidade. Lembro de uma pessoa também, eu contei aqui esses dias passados, não é? Também, quando comecei a advogar. E também de uma outra pessoa que trabalhava num certo lugar, e foi proposto para ela algo, uma outra pessoa que eu conheci, e foi proposto para ela, né, que ela fizesse alguns trabalhos assim, que burlasse, né, que desse a aparência de algo correto, mas que não estava correto. Né? E ela pediu, a pessoa ameaçou, ou você faz, ou você fica sem o trabalho. Ela disse, eu fico sem o trabalho. E saiu do trabalho. E saiu, alguém que precisava muito também. E saiu. Então, assim, é uma questão de valores e de princípios, como falei para você na outra formação, mas é também uma questão de você guardar a sua salvação. Você diz, eu quero o céu, eu prefiro o paraíso, como diz São Felipe Neri, não é? Eu prefiro o paraíso, sabe? Essa fibra que nós precisamos ter, que você precisa ter, de enfrentar uma situação e dizer assim, não. E quando falei aqui com relação às situações que coloca as pessoas, que coloca você, que nos coloca em situações de perigo, de um pecado impuro, esses só fugindo se é vencedor. É fugindo. O mais corajoso é aquele que foge. É aquele que foge. E é isso que também o nosso livro vai dizer. Olha só. É máxima comum entre os mestres da vida espiritual, em matéria de impureza principalmente. Não há outro remédio que fugir da ocasião. Meio único de nos livrarmos dos apegos terrenos. E talvez você possa dizer, se eu despeço tal pessoa, se quebra estas relações, será um escândalo. Darei muito o que falar. E eu respondo para você, mais escândalo haverá se não separares esta ocasião. Estais certo, que se não falam diante de vós, falam na vossa ausência. Mas disse ainda, despedir tal pessoa é uma indelicadeza, uma ingratidão. Porque ela me presta auxílios. Sim, mas em quê? Em vos separar de Deus, ela presta auxílio? Em levardes uma vida desgraçada neste mundo? E em vos preparar uma ainda mais desgraçada no outro? Nós devemos praticar a delicadeza e gratidão antes de tudo para com Jesus Cristo, cujo afetuoso coração nos cumulou de tantos benefícios. Você sabe da sua vida, você sabe da realidade atual, você sabe dos seus relacionamentos. Quando nós falamos algo assim, damos uma pregação, uma formação, fazemos uma pregação para tantas milhares de pessoas, eu não sei quantas milhares de pessoas tem aqui agora, vai cair no coração de cada uma de maneira diferente. É a mesma formação, mas vai cair de maneira diferente e vai dar frutos diferentes. Por quê? Porque são realidades diferentes. Então, você sabe, você faz o filtro, né? Você faz o filtro daquilo que você sabe que precisa aplicar. E, de repente, você não tenha alguém que esteja colocando você em perigo. Talvez você mesmo está se colocando em perigo. No uso da internet, por exemplo. Talvez você mesmo está se colocando em perigo, sabendo da sua fraqueza. Então, saber identificar também em si mesmo as fraquezas, as más inclinações, aqueles potenciais para a maldade, para o pecado, para a crueldade, nós precisamos saber. Né? Precisamos saber
E conhecemos, olha, 17 mil pessoas, né? 17 mil corações recebendo de maneira diferente essa formação e frutos diferentes. E aí é onde você precisa ir para a oração e pedir ao Senhor: Senhor, me mostra, né? Aquilo que eu não vejo ainda, mostra a minha maldade. Mostra a minha maldade. Eu preciso ver em mim aquilo que eu tenho de potencial também para a maldade, para não fazer. E isso eu preciso considerar que eu tenho. Né? Precisamos considerar, você tem, eu tenho. Eu gosto sempre de dizer assim nas formações que dentro de nós, lá na nossa alma, e agora eu quero que você olhe para aqueles potenciais bons. É como se houvessem, se for homem, você visualiza uma tela com vários botões. Se for mulher, você visualiza um jardim com vários botões de rosa, tá certo? Então, imagina que você, homem, lá no fundo da sua alma, tem vários potenciais para ser santo, para ser forte, para ser corajoso, para ser honesto, para ser virtuoso, para ser delicado em casa, mas ao mesmo tempo firme. São os botõezinhos que estão lá nessa tela. E você precisa acionar. Ir lá e você mesmo acionar. Você precisa conhecer esses potenciais. Mas tem aqueles botõezinhos ali que se você apertar, apaga tudo. É como uma formatação de um computador. Apaga tudo, não é? Deleta tudo, reseta tudo, queima. Então o disjuntor, não sei se é assim, se é o disjuntor é o que queima, que não queima, mas alguma coisa na energia, por exemplo, que você vai lá e faz errado, e coloca errado, e apaga tudo e dá um curto-circuito e pronto, e queimou tudo. Então, você precisa conhecer, né, qual é o curto-circuito do seu coração que faz o seu coração funcionar para o bem, e o ponto central da sua alma que faz você funcionar para o bem, e aquele ponto central da sua, aquele ponto dentro de você, da sua personalidade, de tudo que você é, aqueles potenciais que você não pode apertar nunca. É como aqui, as irmãs têm aqui na transmissão, quando elas vão começar a ficar no chat, a irmã que está no chat aí com você agora, o primeiro aviso que elas recebem é o seguinte: irmã, esse botão vermelho aqui que a senhora está vendo, encerrar a transmissão, a senhora não pode nem passar o mouse por perto dele, tá certo? É feito assim, um alvoroço com elas, né? Para elas não passar nem por perto desse botão, porque senão elas encerram a transmissão. Então é assim. Então você, homem, visualiza assim, você, mulher, os botões de rosa lá no fundo da sua alma, né? Lá no fundo da sua alma. Imagina que dentro da sua alma existe esse jardim, existem esses botões de rosa, existem flores das mais variadas espécies. E você precisa ir regando uma a uma. Você precisa ir regando os canteiros da sua alma. E você precisa regar com água boa. Você precisa regar com água limpa, que vai fazer realmente ali a rosa brotar. Que vai fazer a rosa brotar, que vai fazer a rosa florir, se abrir. E ali você vai ver a beleza e sentir o cheiro da rosa. Mas se você rega essas rosas, essas flores, esses botões de flores que estando em botão, agora vai ficar fácil de você entender. O botão da rosa é como se fosse os seus desejos bons do seu coração para a santidade, para ser boa, para ser santa, para ser uma boa mãe, para ser uma boa esposa, para ser uma boa filha, em potencial. Só que esse potencial, se ele não abre, ele não age, ele continua em potencial. Algo em potencial não faz nada. Algo em potencial é só uma potência. Mas precisa ser aberto. Para que saia exatamente aquilo que é o benefício. Qual é o benefício da flor? É o cheiro e a beleza. A flor, nós olhamos para uma flor, a gente só tem isso de benefício. A gente sente o cheiro dela e a gente vê a beleza dela. Depois que ela murcha, não tem mais cheiro, não tem mais beleza, não serve de nada. Não é assim? Então é a mesma coisa você, mulher, por exemplo. Quando faz desabrochar esses botões de rosa, eles em botões, a bondade em botão em você, a santidade em botão em você, a maternidade em você, o ser esposa em você está em potencial, está lá no botãozinho de rosa fechado. Quando você vai exercendo essa maternidade, quando você vai exercendo esse ser esposa, quando você vai exercendo esse ser mulher na santidade em Deus, você vai fazendo desabrochar esse botão e vai se abrindo. Aí você deixa de ter a maternidade, por exemplo, em potencial para ter em frutos, para ter em ação.
Aí você vai cuidar do seu filho, você vai amamentar, você vai educar. Tudo isso são os frutos da maternidade, não é? Por que estou falando isso? A diferença do homem e a diferença da mulher. Porque também as ocasiões de pecado, o homem para cortar, ele precisa usar muito do ser homem dele. E a mulher também para cortar as situações de pecado também precisa usar o ser mulher dela. Porque é exatamente nesses dois seres, ser homem e ser mulher, que você vai encontrar os potenciais bons, fortes para romper com o pecado. Gente, essa formação de hoje é a formação de você repetir. Repetir até decorar, se for o caso. Mas guardar no coração, porque eu estou dando para você um caminho bem simples. Só estou levantando a poeira, né? Só estou levantando, fazendo bagunça, tirando o tapete. Para fazer você ver, claro, enxergar os potenciais ruins para não apertá-los e para não desabrochá-los, mas os potenciais bons. Porque são esses que nos levam a decidir dizer não. Eu tenho muito mais coisas boas dentro de mim. Eu tenho muito mais coisas boas dentro de mim. Então, por que eu vou estar me apegando ao pecado, me apegando à sujeira, à impureza, a vício? Se eu tenho coisas aqui que eu também posso saborear, posso desfrutar. Então, é a mesma coisa na vida espiritual. Por que eu vou me apegar numa situação, num relacionamento, num pecado, se eu tenho o coração de Jesus para me apegar? É esse amor. Então, se você usa esses potenciais dentro de você, unido ao coração de Jesus, meu irmão e minha irmã, olha, ninguém te segura. Não tem demônio que te aprisione. Porque você vai se tornar uma explosão de santidade. Imagina aí você explodindo de amor, explodindo de santidade. Às vezes explodiu, morreu de quê? De santidade. Então você vai ser essa explosão, né? Vai fazer, na verdade, o inimigo ir para longe. Explodir ele com a sua santidade. Uma bomba atômica, né? Uma bomba atômica de amor. Juntou o que tem de bom em você, humano, que foi Deus mesmo que criou também, com o coração de Jesus. O demônio não aguenta? Não aguenta. Então, fugir das más ocasiões, não ser uma alma imprudente, né? Não ir lá arriscar. Né? Não, eu vou ver se dá certo. Né? Eu vou ver se não, eu consigo sair. Eu consigo sair, por exemplo, o vício da droga, que é algo que leva também, né, ao pecado. Eu consigo sair. Não consegue sair, nem entre. Então, em matéria de impureza também, a atitude correta é fugir e não ter respeito humano. O que é respeito humano, irmã Edviges e Maria, nesses 2 minutos e 45 segundos que falta para eu falar? Agora 2h40. Que é respeito humano. É exatamente quando eu ajo de acordo com, eu ajo olhando para o que as pessoas vão pensar de mim. E eu faço as coisas e tomo minhas decisões e faço as minhas escolhas, tendo em vista o olhar das pessoas sobre mim. E aí não faço alguma coisa errada ou pecaminosa porque o outro vai pensar mal de mim. O respeito humano faz com que eu olhe muito para a minha imagem diante do outro. E quando nós cortamos com o respeito humano, nós olhamos para como Jesus olha para mim. E a partir desse olhar, eu vou me guiar na vida, eu vou tomar decisões de romper com o pecado e me agarrar ao coração de Jesus e à santidade. Então, se apegar ao coração de Jesus pelo amor, pela paz no coração. A paz do demônio, ela não... A paz, entre aspas, né? A paz do demônio, que é o que as ocasiões de pecado e o que o inimigo no mundo sugere, né? Que vem revestido de uma beleza, de um brilho do mundo, mas que vem como pecado, guardado nesse brilho e nessa beleza, é uma paz que não é duradoura e é uma falsa paz. É uma falsa paz. Pode ser até numa euforia você achar que está feliz, está alegre, não está. Jesus traz uma paz consoladora. Jesus traz uma paz que não tem comparação mesmo. Ontem nós conversávamos aqui, as irmãs, nós estávamos no ato fraterno, vocês devem ter visto aí no Instagram, né, o nosso arraiá. E aí eu falei assim, eu disse, o povo pensa que a gente é triste, né? Tem gente que pensa que ser freira é triste, a gente tem mais festa do que o povo lá fora. Porque o povo se acaba quem vai, né? Quem vai para as festas, para as farras da vida e que bebe, aí vomita e passa mal. Aí, porque bebeu, cria coragem para cometer pecados, né? Às vezes até crimes mesmo. Enfim. E aí, pronto, chega a segunda-feira, vai lá trabalhar de ressaca, com dor de cabeça,
não vai produzir no trabalho, coloca em risco o seu trabalho, de perder o seu trabalho, né? Família, volta para casa, né? Daquele jeito. E aí, passa o resto da semana aptado ali ao trabalho. Alguns, né, aqueles um pouquinho mais sensatos, não vai fazer nada, não vai para as festas durante a semana, mas ainda tem aqueles que vão. E aí eu disse assim para elas, assim, gente, a gente tem durante a semana, né, tem dia que a gente tem duas. Né, ontem foi uma festa aqui de manhã, no ato fraterno com os leigos, de tarde o nosso arraiá. E aí começa a segunda-feira, começamos felizes, começamos rezando, começamos aqui em família. Né? Então, assim, Jesus nos dá a paz do seu coração quando nós buscamos, né? E nos dá a alegria verdadeira que nos finca. No dia que chegar o dia normal, o dia monótono, a semana da rotina, a rotina diária, nós estamos fincados em Deus. Então, gente, olha, homens e mulheres fortes, corajosos, não ao pecado e ponto final. Diga não ao pecado e ponto final. Rompa, se você está aqui hoje nessa formação, vendo, seja o tempo que for, pode ser aqui ao vivo, pode ser gravado depois e pode você estar vendo depois daqui a 1 ou 2 ou 3 anos. Deus é eterno, Deus é atemporal e a sua palavra chega aos confins da terra em qualquer tempo e lugar. Saiba, rompa com o pecado, com qualquer situação que você esteja hoje vivendo, que você sabe que está sendo pecado ou que está lhe levando ao pecado, que está lhe colocando em perigo. Rompa. Corte, diga não e ponto final. Não e ponto final. Eu quero rezar com essa frase, eu quero que você coloque nos comentários agora. Não ao pecado e ponto final. Não e ponto final. E quando alguém se aproximar de você, se for ocasiões, fuja. Se for pessoas, diga não. Não tenha respeito humano. Vou colocar em risco a amizade. Coloque, acabe. Enfim, vamos então entregar tudo isso ao coração de Jesus. Vamos rezar. Acho que eu me estendi um pouquinho na formação. Vamos rezar com o finalzinho dos afetos e súplicas do coração de Jesus. Resolvido estou, amadíssimo Senhor meu, a não vos deixar mais. Meu terno Salvador, vós, para pagar minhas dívidas, quiseste ser amarrado como um criminoso pelos algozes e arrastado neste estado pelas ruas de Jerusalém, para serdes em seguida conduzido à morte, como um inocente cordeiro que levam ao matadouro. Vós quisestes ser cravado na cruz, e a não deixastes, senão depois de terdes deixado a vida. Ó Maria, prendei-me, ainda que pecador, prendei-me ao coração de vosso Filho Jesus, a fim de que não me separe mais dele, unido a ele viva e morra, para ter a felicidade de entrar um dia na pátria celeste, onde não terei mais que temer separar-me de seu santo amor. Amém. Vou deixar como propósito para você a prática de hoje. Se estou enredado em alguma criminosa ou perigosa relação, quero renunciá-la hoje. Se tem algum relacionamento que está prendendo você aí a um pecado, ou alguma outra situação, quero renunciar hoje. Ponto final. Deus abençoe muito você. Nós nos encontramos no decorrer do nosso dia, na nossa programação diária. Deus te ama. Lembra, os homens, os botõezinhos, as mulheres, os botões de rosa. Um forte abraço a cada um de vocês. Até mais, se Deus quiser. Como vencer o mal? É o que Jesus hoje nos ensina no Evangelho. Porque tantas vezes as nossas tentativas de vencer o mal resultam frustradas. Certamente porque estamos nos posicionando e escolhendo estratégias equivocadas. Há um jeito de vencer o mal do pecado, do ódio, do egoísmo, da discórdia. E não é colocando mais lenha na fogueira. Acontece que muitas vezes a estratégia que nós escolhemos funciona exatamente assim. Nós queremos como que apagar um fogo usando um combustível. Então hoje Jesus nos chama a atenção como é que nós podemos vencer o mal. Esse mal que está presente nas nossas vidas, o mal que está presente nas nossas casas e muitas vezes o mal que está presente dentro do nosso próprio coração.
Filho, seja muito bem-vindo à meditação diária da Palavra de Deus. Hoje, segunda-feira, dia 17 de junho. Eu sou a irmã Maria Raquel do Instituto Hesed e é uma alegria estarmos juntos aqui para o encontro com Deus através da sua palavra. Essa palavra que hoje vem para iluminar a nossa mente, iluminar as nossas decisões. Tenho certeza que esta palavra hoje é resposta de Deus para a sua vida. É resposta de Deus para as suas decisões. É discernimento, é sabedoria de Deus. Vamos então ao Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículos do 38 ao 42. Antes de proclamar esta palavra, verifica se você já está inscrito aqui no canal. Se não, clica nesse botão abaixo do vídeo, inscrever-se. O YouTube vai registrar o seu nome aqui e todas as vezes que entrarmos aqui para rezar, o seu nome, as suas intenções estarão nas nossas orações. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que ensinamento valioso. Não enfrenteis quem é malvado. Porque para enfrentar quem é malvado, nós precisamos, se queremos, prevalecer, nós vamos precisar tornarmos-nos então piores, pior do que ele. Olha que terrível. Para enfrentar quem é malvado, se eu quero prevalecer sobre quem é malvado, eu preciso tornar-me então pior do que ele. Olha que terrível. Então, nós não temos que enfrentar quem é malvado. Eu iniciei essa meditação dizendo como vencer o mal. E só há uma única maneira de vencermos o mal. O mal se vence com o bem. O mal se vence com o bem. Como é que Jesus venceu a morte? Morrendo. Não é incrível isso? O mal é vencido pelo bem. O ódio é vencido pelo amor. O egoísmo será vencido através da caridade. Muitas vezes nós pensamos que vamos resolver as coisas com palavras. Vamos resolver as coisas com grandes lições. Vamos resolver as coisas nos vingando, fazendo pior. E não é assim que Jesus nos chama e nos convida. Não é isso. Jesus está dizendo, não enfrenteis quem é malvado. Porque você precisaria se tornar pior do que ele. E não é isso o que Deus espera de nós. Não está aqui a nossa vitória e a nossa felicidade, muito pelo contrário. Quando nós entramos nesse espiral de violência, de maldade, de vingança, aí sim é que nós perdemos. Aí sim é que somos derrotados pelo mal. Cedemos à tentação do maligno, que vem nos provocar. E Deus permite que sejamos provocados. Veja, os israelitas no deserto poderiam ter feito aquele caminho num tempo tão mais curto. Mas vão passar 40 anos ali, primeiro porque é preciso que eles conheçam o que há dentro do coração deles. E é exatamente diante dessas investidas, diante dessas situações que nós conhecemos o que há dentro do nosso coração. Será que o mal que fizeram contra mim encontrou ressonância no meu coração? De modo que eu farei pior. Ah, é? Você me deixou esperando 10 minutos, pois eu vou te fazer esperar 1 hora. Ah, você me traiu com uma pessoa, eu vou te trair com 2. Entende? Não é assim que nós vamos vencendo o mal. Você fofocou, você me caluniou, pois eu vou inventar uma calúnia sobre você. E nós vamos cedendo a essa espiral de violência, de maldade. Não. Não foi isso que Jesus pregou, não foi isso que Jesus viveu, não foi isso que Jesus ensinou. Como que eu venço esse espírito de adultério? Através da fidelidade.
Como é que eu venço esse espírito maligno? Exatamente através da bondade, fazer o bem. Como é que eu venço esse egoísmo sendo generoso? Como que eu venço o ódio? Através do amor. E claro que isso nós não podemos fazer sozinhos. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Como é que Santa Dulce venceu a afronta por parte daquele homem a quem ela foi pedir ajuda? E ele cuspiu na sua mão que se estendia pedindo ajuda e ela disse, pois bem, isso aqui é para mim. Estendeu a outra e disse, mas o que você tem para os meus pobres? Olha a sabedoria. Olha o que é a força do bem. Olha o que é a força do amor. E aquele homem então não pôde resistir à humildade daquela mulher. Aquele homem petulante, orgulhoso, arrogante, cedeu diante da humildade desta mulher. Como é que a serpente infernal, astuta, orgulhosa, é vencida? Através da humildade e da pequenez da Virgem Maria. Então estão aqui as armas que o Senhor nos entrega. Os anos passam, os séculos, e as armas são as mesmas, o amor, a misericórdia. Até mesmo quando precisamos ser mais enérgicos com alguém. Que seja sempre impelidos pelo amor, pelo desejo de salvar. Não porque fez mal a mim, não, mas é olhando para a alma da pessoa. É desejando a salvação desta pessoa. É claro que dentro de um relacionamento, quando se é traído, que dor que se experimenta. A dor da traição. Mas se movidos pelo Espírito, pudéssemos, ao invés de olhar para a dor que é provocada em nós, e olhássemos para o tamanho do câncer que há no outro, porque é ele que está se condenando. Sim, está doendo. Estou machucado, machucada, mas és tu que está morrendo. És tu. É aquela velha história da vingança, né? Vingar-se é exatamente beber um veneno esperando que o outro morra. É isso que provoca a vingança. Igualmente a falta de perdão, ressentimento, é beber um veneno e esperar que o outro morra. É claro que essas situações nos afligem, é claro que essas situações nos fazem sofrer, nos machucam, mas elas não têm o poder de nos condenar, entende? Na verdade, aquele que propaga o mal, aquele que faz o mal, esse se condena. Porque não é o mal infligido a nós, mas é a nossa reação diante do mal que nos é feito. E repito, não conseguimos agir assim por nós mesmos. Mas o Senhor hoje nos convida a superar, então, a justiça dos fariseus, a justiça meramente humana, o olho por olho, dente por dente. Reparar uma situação, voltar ao status quo, não. O Senhor nos convida a um passo a mais. Ele quer mais de nós. Ele quer mais de nós. Eu me lembro agora quantas vezes no estado do Rio Grande do Sul eu dizia assim, não podemos desejar retornar à normalidade dos dias. Seria muito pouco. Seria muito medíocre da nossa parte. Mas precisamos rezar para retornarmos à santidade. Isso supera, isso é muito mais. Pois bem, não queremos restabelecer a situação tal qual ela era, não, mas queremos muito mais do que isso. Queremos viver em santidade, queremos viver na virtude, queremos a conversão desta pessoa. Queremos a conversão deste coração. Não quero apenas que ela me peça perdão pelo que ela fez, isso seria algo, mas não é tudo. Eu quero a conversão daquele coração. Entende? Eu quero ir além, até mesmo do perdão que eu estou dando, e eu dou este perdão visando também a conversão daquele coração. Perdoo e amo, eu amo e perdoo. Nós não vamos ver isso aqui em lugar nenhum, a não ser por parte do nosso Senhor.
Não há doutrina, filosofia humana que vai então nos ensinar este caminho. Isso aqui só pode vir unicamente do coração de Deus, porque Deus ama assim. E é Deus que nos convida e nos ensina a amar assim. E é unicamente amando assim que nós vamos então entrar no céu e tocar a salvação. Por isso peçamos o Espírito Santo. Peçamos o Espírito Santo que nos ajude a amar como Deus ama, a perdoar como Deus perdoa, a acolher como Deus acolhe. Peçamos o Espírito Santo. O Senhor está restaurando, curando tantos corações. Não enfrenteis quem é malvado. Não é assim que nós vencemos o mal. Não é através do enfrentamento, não. Vencemos o mal através do bem. Vencemos o ódio através do amor. Vencemos a discórdia através do perdão. Vencemos a guerra através da paz. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor abençoe os nossos bons propósitos. Que tenhamos o discernimento e sabedoria para lidar com as mais diversas situações. Quantas pessoas hoje precisam receber então esta palavra? Compartilhe com 5, 10, 15 pessoas, coloca nos seus grupos do WhatsApp, na sua lista de transmissão. As pessoas precisam aprender a vencer o mal presente nas suas vidas.